Graça e paz, meus amados irmãos, mais uma vez reunidos para mais uma mensagem diária. Louvado seja Deus que tem nos concedido a tecnologia e podemos chegar até os amados irmãos com a palavra de ânimo, vigor, coragem e esperança da parte do nosso Deus. Meus amados irmãos, nós hoje vamos dar continuidade à carta do apóstolo Paulo aos Colossenses, agora no seu capítulo 1, dos versos 24 a 29, mas antes vamos ter uma breve oração rogando ao nosso Deus que nos ilumine para o entendimento da sua santa palavra. Oremos ao Senhor. Pai querido, Deus de amor, Deus de graça, de bondade, de misericórdia, obrigado a Deus pela tua palavra, pelo privilégio que o Senhor nos dá, que o Senhor nos concede. Obrigado, Senhor, porque o Senhor tem nos conduzido, guiado, esperançado, fortalecido. Louvado seja o teu nome, Senhor, porque o Senhor tem conduzido o teu povo para o louvor da tua glória. Nesse momento nós te pedimos, te clamamos, que nos dê o discernimento da tua palavra. Assim que nós oramos, em nome de Cristo, nós já agradecemos. Amém. Meus amados irmãos, como nós já bem falamos, a carta do apóstolo Paulo aos Colossenses é considerada um dos maiores tratados cristológicos da Bíblia. Esta carta que vem com o intuito de alertar os irmãos acerca de um falso ensino, sobretudo o agnosticismo, ou seja, negando a ressurreição, negando a questão humana e divina ao mesmo tempo de Cristo. Esta igreja que não é fundada pelo apóstolo Paulo, mas sim por Epáfras, o seu conservo, o seu cooperador. E a preocupação de Epáfras justamente é com esses irmãos que estão sendo enredados, iludidos acerca da pessoa e da obra de Cristo. Nós vimos que Cristo é redentor, ele é criador, ele é reconciliador. E agora nós chegamos em um aspecto que Paulo então vai nos mostrar acerca da essência do Evangelho, e que vale a pena servir em prol deste evangelho. Paulo, aqui, desses versos 24 a 29, ele não tenciona se exaltar, ou ao mesmo tempo se vitimizar, mas o seu intuito é, sobretudo, a glória de Cristo, motivar os irmãos a batalhar e perseverar na fé. Portanto, esta parte assim começa. Agora me regozijo nos meus sofrimentos por vós. Paulo, então, é motivado a se alegrar do seu sofrimento. E que sofrimento? O sofrimento da perseguição. Lembrando que o apóstolo Paulo aqui está na sua primeira prisão em Roma, onde ele escreve esta carta, bem como Filemon, Filipenses e Efésios. E ele fala, então, que ele se alegra nesses sofrimentos, na perseguição, na rejeição, na prisão. Eu me regozijo nos sofrimentos, por amor de vós. Perceba que pregar o Evangelho, ensinar o Evangelho, viver o Evangelho, não está apenas alicerçado na obediência. A obediência a Deus, a glória de Deus, claro, é o alvo, o cerne da pregação do Evangelho, em viver para o Evangelho, mas também nos conclama a empatia. Ou seja, eu não só prego um Evangelho por uma ordenança, mas eu prego o Evangelho porque também eu tenho amor, misericórdia, compaixão pelos perdidos. Isso também deve nutrir, deve animar o nosso coração. Então, por amor de vós, agora me regozijo nos meus sofrimentos, por amor de vós, e preencho o que está nas aflições. Percebe o que ele está dizendo? E preencho o que nesta das aflições de Cristo na minha carne. Por favor, do seu corpo, que é a igreja. Então, ele vai tratar
né, a favor do seu corpo, que é a igreja. Ele vai tratar justamente que ele prega o evangelho em favor do corpo de Cristo, que é a própria igreja, nas aflições de Cristo, na minha carne. Ou seja, ele fala que também as aflições de Cristo, as rejeições que Cristo também está em sua carne. Ele tem as marcas deste evangelho, as marcas desta pregação, o sofrimento que ele vem então se padecendo a favor de seu corpo, que é a igreja. Ou seja, em favor do corpo de Cristo, que é a igreja. Ele sabe que Cristo é o cabeça, mas ele sofre pelo corpo de Cristo, da qual me tornei ministro de acordo com a dispensação da parte de Deus, que me foi confiada a vosso favor, para dar pleno conhecimento à palavra de Deus. Então ele fala desse comissionamento dele, deste ministério dele, que é a palavra, e é dado por Deus. Percebe que ele não fala que é uma elucubração da sua mente, que ele não é ministro por vontade dele mesmo, mas sim por vontade de Deus. O mistério que estivera oculto dos séculos, das gerações, agora, todavia, se manifestou aos seus santos. Ele fala deste mistério do Evangelho. O mistério do Evangelho é, primeiramente, o próprio Cristo. Ele é o mistério de Deus. Ele é aquele que estava obscurecido no Antigo Testamento e é agora plenamente revelado no Novo Testamento. Então, o mistério não é aquilo que está escondido, mas é aquilo que esteve escondido e agora está revelado. Ou seja, o mistério é Cristo. Mas também esse mistério que ele fala aqui é o mistério que é a igreja, o mistério que é o povo de Deus. Antes, esse povo de Deus estava restrito aos gentios. E agora ele está expandido, ou estava restrito aos judeus. E agora ele está expandido aos gentios. Então, o mistério é Cristo, que na progressividade da revelação ele se achega, e o mistério também é o seu povo, que vai sendo unido entre judeus e gentios. No verso 27, aos quais Deus quis dar a conhecer qual seja a riqueza da glória deste mistério entre os gentios, isto é, Cristo em vós, a esperança da glória. Ou seja, ele é chamado, conclamado a ser então ministro para levar a palavra aos gentios. Verso 28, o qual nós anunciamos, advertindo a todo homem e ensinando a todo homem em toda a sabedoria, a fim de que apresentamos todo homem perfeito em Cristo. Para isto é que eu também me afadigo, esforçando-me o mais possível, segundo a sua eficácia, que opera eficazmente em mim. Então, ele fala desse esforço que ele faz acerca de pregar o evangelho, acerca de estar disposto a ser perseguido. Ele fala que tudo isto é em prol do evangelho. E para que ele apresente, aí ele tem um cerne, ele tem um senso de responsabilidade. Porque a responsabilidade do ministro que está em pregar a palavra e administrar os sacramentos, ele visa o quê? O aperfeiçoamento dos santos. Então, nós visamos apresentar a noiva a Cristo, as ovelhas, o seu rebanho santo, imaculado, através do ensino da palavra. Então, também o ministro, ele deve ter esta noção, este senso de dever, em se afadigar na palavra, em estudar a palavra, e não ensinar falsos ensinos,
em não ser superficial na pregação, mas sim em se afadigar, em se cansar. É uma ideia de exercício. Diariamente, o ministro, ele está se exercitando na palavra, está se afadigando, se cansando no ensino, para que ele exerça o seu papel de justamente apresentar a noiva ao noivo. E esta é a beleza do Evangelho. Nós nos esforçamos para que a glória de Cristo, para que os seus santos sejam aperfeiçoados na palavra. Meus amados irmãos, que Deus assim os abençoe. E uma coisa que nós podemos também tirar desta questão, que devemos sempre orar pelos ministros da palavra. Orem por seus pastores, orem por seus ministros, para que eles sejam homens que vivam para a glória de Deus e se afadiguem na palavra. Meus amados irmãos, que Deus assim os abençoe. Vamos orar encerrando esse momento. Pai, muito obrigado por tua palavra, por teu ensino. Obrigado, Senhor, porque o Senhor levanta homens, profetas, apóstolos, agora pastores, para apacentar o teu rebanho, para ensinar o teu povo. Mas tudo isso visando a tua honra, a tua glória, o teu louvor. É assim que nós oramos. Em nome de Cristo, nós já agradecemos. Amém. Que Deus assim os abençoe, meus amados irmãos.